os presbíteros da igreja para virem aqui à frente. Teremos um momento sacramental nesse instante. Podem vir. Irmãos queridos, não há momento mais importante, mais aguardado em termos comunitários na vida de uma igreja do que esse momento que vamos ministrar. Que é o momento em que a igreja tem o privilégio de trazer ao altar pessoas que se decidiram por Cristo e tomaram então a decisão de se batizarem e professarem a sua fé. Porque esse é o resultado do penoso trabalho que Jesus realizou na cruz. Então, tudo mais, em termos comunitários, é acessório. A missão da igreja é essa. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Todo aquele que crer, for batizado, será salvo. Tudo mais é meio para essa finalidade, que é ganhar almas para o Senhor Jesus. E o conselho da igreja, em comissão, examinou algumas irmãs e ficou muito feliz por considerá-las firmes, convictas, aptas para se batizarem e darem a sua pública profissão de fé. E eu quero chamar aqui à frente, com muita alegria, as minhas irmãs Elci. Vocês não imaginam que coisa sensacional que foi o exame da irmã Elci. Para contrastar com a idade dela, vou chamar Emily. Olha que Deus maravilhoso, não é não? Maria Valdinez. E a Fabrine, que eu não vi aqui, não vi chegar, por alguma razão, não sei, mas também foi examinada e não está aqui presente. A gente toma seu testemunho em outra ocasião, juntamente com a irmã Roraima, que também foi ouvida pelo conselho e aprovada. Vai ficar para uma outra ocasião, a pedido dessa irmã. Fiquem de frente para a igreja, olha que coisa sensacional. Essas irmãs, perante o conselho, declararam ter recebido a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Eu pergunto a vocês três, se vocês confirmam isso aqui perante a igreja. Sim? Com certeza. Que coisa... Eu posso abrir, eu quero quebrar um pouco o protocolo, se bem que isso não é um protocolo, mas eu preciso dizer isso. Nós fomos perguntar assim, a cada uma, né? Se Jesus viesse agora, você estaria preparado? Estaria, como foi mesmo? Estaria salvo? A gente foi perguntar assim, aí uma respondeu sim, a outra sim, sim. Aí a nossa irmã Elci, para quebrar o protocolo, disse: mas ele já veio e eu estou salva. Foi aquela força assim. A senhora confirma isso aqui?
Confirma isso? Vocês declaram que recebem a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e de prática na vida de vocês? Sim? Declaram que enquanto o Senhor for servido conservar a vida de vocês, vocês devotarão suas vidas para amar e servir ao Senhor? Sim? Vocês declaram também que, como membros dessa igreja, vocês darão o que for preciso para edificar, para consagrar, para sustentar a vida dessa igreja com a sua vida e com a oração de vocês? Sim? Com certeza. Glória a Jesus. Eu convido a igreja para ficar de pé. Nós vamos orar. Atenção coral. Vamos orar. Senhor querido, é com muita alegria que nós tomamos o testemunho dessas irmãs. Aprove ao Senhor a sua infinita misericórdia, graça, presciência, chamar para si, para o reino, essas queridas irmãs no seu tempo. E o privilégio também desta igreja, disso ter acontecido aqui. Poderia ter sido em outro lugar, mas o Senhor quis que essas plantas brotassem, nascessem aqui nesse jardim. Amado Salvador, toma o testemunho dessas irmãs em tuas mãos, a declaração de fé dessas amadas, e as abençoe nesta noite, em nome de Jesus, fortalecendo as mãos, os pés, para que não tropecem nem vacilem, e cada dia o teu Espírito Santo as fortaleça, para que caminhem o caminho da salvação, até que o Senhor venha buscar o teu povo. Pela fé nós vamos administrar a água do batismo, como símbolo do teu Espírito regenerador, sobre essas vidas que já foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor ratifique, santifique, chancele esse momento com a bênção do céu, para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Igreja do Senhor, com a mesma unção, com a mesma graça, vocês declaram receber essas irmãs como membros desse corpo, com alegria e gratidão em nome de Jesus? Amém. Amém. Senhor, guarda este momento na vida da igreja, Senhor, que muitos outros frutos venham para a glória do teu nome, e que a alegria desse momento
seja para a glória do nome de Jesus, o autor de tudo isso. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu peço que vocês se sentem aqui no primeiro banco. No primeiro banco. Que nós queremos, no momento da Santa Ceia, servir a vocês primeiramente, por favor. E eu peço a Valdinês que fique aqui. A igreja pode se assentar. E eu peço que Valdinês apresente e traga para o altar o David Alberto. Que é filho da promessa. É dever dos pais santificar os seus filhos, apresentando-os ao Senhor pelo batismo. No dever, no compromisso de criá-los na disciplina, na admoestação e no temor do Senhor. Valdinês, você conheceu Deus, Jesus, que transformou a sua vida de uma forma tão bonita, que todos nós somos testemunhas. E nós louvamos a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Louvamos a Deus por termos visto o seu filho primogênito ser batizado aqui nesse altar. E eu pergunto se com o mesmo interesse, com a mesma devoção, com a mesma consciência, você apresenta David ao Senhor pelo batismo. Você crê que o Deus que lhe salvou tem uma promessa e uma bênção para a sua geração? Crê nisso? E então você promete sempre trazê-lo à igreja, orar por ele, para que ele aprenda a amar o Senhor como a gente ama. Amém? Senhor Jesus, é o Senhor quem salva o teu povo. Abençoa a vida de David, Senhor, para que ele, juntamente com a sua irmã, seu irmão, sua mãe, todos possam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Com alegria e gratidão assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Preparando-nos para a mensagem que vamos ouvir nessa noite, ouça a mensagem dessa canção. Me parece expressar tristeza interior.
me leva a entender que nem tudo anda bem, que você se entristeceu. São muitos os problemas que desfazem a emoção de estar bem consigo mesmo e com o irmão. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para você. O teu sorriso eu vi, se apagou e eu senti, não precisa disfarçar. Não adianta mais se afastar e não falar. Abre o jogo com Jesus. São muitos os problemas que desfazem a emoção de estar bem consigo mesmo e com o irmão. Mas não haverá problema que o Espírito de Deus não possa resolver para você. Mas não haverá problema que o Espírito de Deus não possa resolver para todos nós. Ontem antes de ontem, em uma visita, eu acompanhei uma fita, ainda em VHS, com imagens da Igreja da Bahia há alguns anos. 97, 98, 2000. Vi irmãos queridos que estão aqui, ainda tão jovens. Eu vi Aldeir Jatobá de cabelo preto. Paulo Sérgio, cabeça toda preta, cavanhaquezinho. Me emocionei muito vendo seu Agenor e a esposa, os pais do Aldeir, sentados aqui na frente. Tanta gente da igreja, e foram me dizendo, olha, ali é fulano, ali é Beltrano. Aquelas modas dos anos 90, cada cabelão. Não vou dizer quem era, para não constranger. Gente, pessoas,
os membros da igreja. Aquilo mexeu comigo, sabe? Porque eu tenho uma compreensão muito clara de que a igreja de Deus é muito mais, mas muito mais, do que uma denominação, do que uma instituição. Na minha cabeça, e a forma como eu enxergo a Escritura, se alguém me pedisse para resumir em 2 palavras, pastor, diga em 2 palavras o que é igreja para o senhor. O que é igreja para você? Eu diria que igreja é mistério, porque tudo o que acontece é obra e graça do Senhor. E, em segundo lugar, eu diria que é relacionamentos, porque a igreja é feita de pessoas. Eu tenho bem claro na minha cabeça que Jesus não morreu por uma denominação ou por uma instituição. Ele morreu por pessoas. O sangue que foi derramado foi um sangue vertido por mim e por você. John Stott, teólogo reformado, costumava dizer, ele disse em vários dos seus livros, que uma única gota daquele sangue não se perdeu. E num livro que ele escreveu, analisando os 2 livros de Paulo a Timóteo, ele, num comentário ali, ele diz que a oração sacerdotal de Cristo é a resposta à aplicação do sangue na remissão. Jesus disse, Pai, dos que me deste, nenhum se perdeu. Foram pessoas que foram resgatadas. E ele disse que veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O interesse de Deus é por pessoas, não por templos, nem por programas, liturgias, ou qualquer outro fundamento ou elemento humano. Ele veio buscar pessoas. Ele não quis saber qual era o preço daquele caixão que ia levando aquela filha da viúva de Naim, nem aquele outro jovem também, que a gente não sabe o nome. Ele parou o enterro e mandou o menino levantar. 2.000 porcos se precipitaram no lago de Genezaré, no mar de Tiberíades. 2.000 porcos davam um bom dinheiro aos mercadores. Aquilo não significou nada, porque Jesus queria libertar um homem. O inferno investiu em uma única pessoa a artilharia de, no mínimo, 5.000 demônios para possuir uma pessoa e, através daquela única pessoa, destruir uma cidade. Um povoado chamado Gadara. Jesus desfez a obra de Satanás, libertando aquela pessoa. Jesus é Deus. Deus com o Pai, antes da fundação do mundo. Deus hoje e sempre.
Mas ele veio, humilhou-se, assumiu a forma de homem, viveu como um homem, padeceu como um homem sob o poder de Pôncio Pilatos. É um registro histórico. Ofereceu-se para ir à cruz. Sofreu infâmia, açoites, dores no corpo e na alma, como nenhum de nós suportaria. Comentaristas, especialistas, cientistas, crentes, dizem que a forma como Jesus foi fustigado, não se explica como ele suportou até aquela hora tamanha dor. De 9 horas da manhã até 3 horas da tarde. Mas ele sabia o que estava fazendo. E sabe por que ele fez tudo aquilo? Porque na mente dele tinha você e eu. O reino de Deus é feito de pessoas, de gente, com cara, endereço, cheiro, calor. E se você ainda não prestou atenção, a obra de Satanás para atrapalhar tudo o que Deus faz é esse apagar das luzes da história, é tentar nos despersonalizar, tirando de nós a identidade e fazer-nos um número, um código, ou qualquer outro nome que nos despersonalize. Então, hoje, nós já usamos muitos cartões que nos representam. Facilita a vida, mas nos despersonaliza. E se você não prestou atenção ainda, o sistema que nos gerencia se encarrega de nos separar, nos distanciar, nos ilhar, nos isolar cada vez mais. Como se não bastasse, como diz a Escritura em sua profecia, no apagar das luzes da história, nós vamos perder a capacidade de sentir. Vamos nos desenervar. Vamos ficar cada vez mais insensíveis, desumanizados, completamente endurecidos em relação aos outros. Está posto na profecia de Jesus, Mateus capítulo 24, e na interpretação disso, nas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. E nós já experimentamos isso. Assim, rasgadamente, a vistas claras. Não sentimos mais a dor do outro. Não nos importamos mais com o que o outro sente ou pensa. Nem sequer
os enxergamos. Não nos constrange mais a miséria do outro. Os dramas humanos de pessoas como nós, criadas à imagem e semelhança do Criador. Não nos constrange mais. Podemos vê-las em um dia de chuva, dormindo debaixo de um papelão na calçada da gente. E nós vamos dormir em paz, sem sequer nos lembrarmos que aquela pessoa é uma criatura de Deus. Colocamos tudo no pacote do drama social que não temos o que fazer, que é maior do que as nossas possibilidades, mas sequer gememos em nossa alma por isso. Assistimos ao noticiário enquanto tomamos o café da manhã, ou a janta à noite. E só o que vemos e ouvimos são misérias, tragédias, dramas, os mais impensáveis. Sequer nos constrangem. Não dói mais. As pessoas batem à nossa porta, nos abordam na calçada, na rua, em qualquer lugar, contam para nós o seu drama. A gente acredita tudo à mentira, ao engano, são inconvenientes, não temos nada a ver com isso, é fruto do pecado. Não temos o que fazer. Estamos endurecendo o nosso coração. Até uma ajuda que oferecemos não é bem-vinda aos estranhos, porque viramos todos marginais numa selva de misérias, onde não nos reconhecemos mais como seres humanos. Esse mal que assola a humanidade como um todo é um mal que bateu a porta da igreja. E veio se assentar nos nossos bancos. E assim como lá fora, aqui também a gente perdeu a capacidade de se importar. A gente perdeu a capacidade de observar, a capacidade de perceber a dor do outro. Hoje de manhã, para quem não estava ou quem não pôde acompanhar pela internet, eu reparti com a igreja a passagem bíblica de Mateus 17 e também de Marcos 9, que fala da transfiguração. Todas as narrativas, Mateus, Marcos e Lucas, que contam o mesmo fato, eles colocam em conexão a transfiguração e o fato de, assim que eles desceram do Monte da Transfiguração, darem de cara com um drama. Um pai que tinha um filho possesso de um espírito maligno, que o jogava no chão em convulsão, humilhando-o, maltratando aquela criança, aquele rapaz, desde pequenininho. E eu falei hoje de manhã que o Monte da Transfiguração é um lugar onde o céu desceu para ali. Um lugar desejado por todos. Um lugar onde se pretende criar uma tenda ou 3 tendas,
um lugar onde a gente quer estar. A gente não quer sair dali. A gente quer preservar aquela bênção, aquele lugar gostoso, onde estamos recebendo as influências do céu. Mas não tem jeito. A gente vai descer para o vale, e é lá no vale onde estão os dramas pessoais, onde estão as perdas, onde estão as manifestações da ação maligna, onde estão os prejuízos, onde estão as lágrimas e as muitas dores. Lá no vale. Temos o monte, mas temos o vale também. E eu finalizei a mensagem dizendo que o que a gente tem de louvar a Deus é que Jesus está no monte, mas também está no vale. Ele está conosco na hora do gozo, da alegria, mas também Ele está conosco, nos ajudando em nossas fraquezas. O meu apelo nesta noite, como profeta de Deus, de que Deus constranja o nosso coração nesta noite em direção ao outro. Que Deus converta o nosso olho para a gente perceber aquele que sofre do nosso lado. Porque são muitos. E por que esse meu apelo? Porque eu sinto, pressinto, discerno pela profecia bíblica de quanto mais a noite se aproxima, se aprofunda, nós vamos gemer ainda muito. E precisamos uns dos outros. E precisamos do apoio, do pastoreio, do aconchego, da ministração, do encorajamento, da ajuda, do suporte, da disciplina, da admoestação, do alerta, da profecia que vem da boca do outro. Porque para muitos, quando ouvem falar que é Jesus quem pastoreia o seu povo, acham que Jesus vai descer de novo aqui para nos acompanhar. E se esquecem que Jesus já está aqui, como disse a minha irmã Elci. Só que Jesus se move através de mim e de você. Jesus está agindo na face da terra, do mesmo jeito, só que através de pessoas como você e eu. E é assim que eu vou abrir um texto da Escritura, ler 2 versículos e fechar essa reflexão com 2 ideias. Abra, por favor, em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Aliás, eu vou ler outros versículos para fundamentar, para dar o contexto dos 2 onde vou basear a reflexão. Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao verso 20. Diz assim a Sagrada Escritura: está alguém entre vós doente, sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Versos 16 e 17, nos quais basearei os 2 pontos da reflexão. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós,
sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará a morte da alma. A morte, a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Quero destacar em primeiro lugar que a vontade expressa de Deus, não há nem como buscar outros entendimentos, está muito clara. É de que a cura de Deus para a sua igreja passa pelo sacerdócio universal dos crentes. No verso 16, o Espírito Santo fala na boca de Tiago: confessai uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A igreja de Jesus, desde a reforma protestante do século XVI, entendeu que aquela história do clero ter determinados privilégios não estava de acordo com a Sagrada Escritura. A igreja neotestamentária, que foi reformulada em seus conceitos, na reforma protestante, depois dos desvios que a história da igreja revelou, pelo catolicismo, mostrou que a oração de Itamar Santana Bezerra não tem em nada algo superior, maior, um poder especial, uma virtude especial que diferencia da sua oração. Quem responde à oração é o Senhor. Não há habilidade nesse trâmite. O véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, dando livre acesso a qualquer crente em todo o tempo e em todo lugar. E a graça de Jesus foi repartida aos santos. Você é pastor sobre a minha vida, e eu sobre a sua. Eu tenho responsabilidade espiritual sobre o seu bem-estar espiritual, e você sobre o meu. O que pode diferenciar na nossa caminhada, quem sabe, de você, de Dona Elci, que hoje deu a sua pública profissão de fé, não é outra coisa senão experiência na caminhada, porque eu já comecei há muito mais tempo, e é somente isso. Conhecimento bíblico, porque eu fiz o seminário, ela ainda não fez. Mas a revelação de Deus que é para mim, é a mesma para ela. A convicção a que ela chegou, crendo que Jesus salvou a vida dela, é a mesma convicção de Jesus que me salvou. Não há diferença nenhuma entre nós. Somos nivelados pela graça e ministros uns dos outros, pastores uns dos outros, como nos diz a santa palavra de Deus. Mas a igreja aprendeu diferente. Aprendeu diferente. Criou uma mística
que envolve os reverendos, os pastores, e agora ainda mais, que está voltando à era medieval, em que a igreja neopentecostal está distanciando os seus líderes, colocando num pedestal onde eles nunca deveriam estar e nem devem. Ao ponto de pessoas estarem agora querendo tocar na veste dos seus líderes como se uma virtude diferente houvesse sobre eles, quando a bênção do Senhor está no coração daquele que crê. E se você vai lendo a Escritura, você vai tendo esse conhecimento. Você vai encontrar nas cartas paulinas várias expressões que provam essa verdade que estou repartindo com você. Por exemplo, orar uns pelos outros, instruir e aconselhar um ao outro, levar a carga um do outro, várias expressões uns aos outros, entregues à comunidade, porque somos todos ministros da nova aliança, ministros da reconciliação, todos nós. É claro que Deus separa uns como referência, talvez como modelo, talvez como estimuladores, orientadores, para que os demais façam a mesma coisa. Vou dar um exemplo teológico disso. Os dons espirituais. O dom de evangelista. Ora, o dom do evangelista é um dom específico. Deus separou alguns para serem evangelistas. Mas evangelizar é tarefa de todos. O evangelista recebe algumas instruções, inspirações, um encorajamento, um doutrinamento, uma experiência para treinar outros para que aqueles outros façam aquele serviço. Assim é o dom da misericórdia, é o dom da contribuição, todos os demais dons é para todos. O pastoreio é tarefa da igreja, de todos, interesse de uns para com os outros, orar uns pelos outros, ouvir uns aos outros, dar o ombro uns aos outros, apoiar uns aos outros, abençoar uns aos outros. Aquela coisa do pastor separado, do ministro, do bispo, do arcebispo, do apóstolo, do pai apóstolo, ou qualquer outra coisa distanciado do seu povo, é pecado. Vou ainda dizer, se eu desejar, me esforçar, devotar a minha vida inteira, o meu tempo, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu posso, e começar a fazer o trabalho da igreja, todo o serviço, para aconselhar, para visitar, para orar, para encorajar, e fizer esse trabalho todo, com todo esse esforço, eu estarei em pecado. Porque essa não é a vontade de Deus. Efésios capítulo 4, a partir do verso 12, você pode conferir isso depois. E a graça foi concedida a cada um. E chamou uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, mestres, com vistas ao treinamento dos santos, para o desempenho do serviço deles, para a edificação do corpo de Cristo. Está muito claro. A igreja morre, sofre, se encolhe, adoece, porque não cumpre o seu ministério, que é reservado à liderança, a um grupo. Isso é pecado, é pecaminoso, porque o Espírito Santo, em sua sabedoria, em sua ciência, em seu poder, deu dons espirituais a todos os crentes, todos. Não ficou um só que não tenha recebido um dom espiritual para edificar o corpo de Cristo. Somos pastores uns dos outros, ministros da aliança, todos nós. Esse alguém
que está do seu lado, que é seu amigo, que é sua amiga, é seu vizinho, é seu parente, está no seu rol mais próximo. Deus colocou na sua vida, colocou no seu caminho para você abençoar. Chegar ao cúmulo, eu já recebi algumas vezes um telefonema de alguém crente, antigo, na igreja, gente que tem bagagem, para eu ir socorrer alguém para fazer uma oração, porque a pessoa está deprimida, ou porque a pessoa está doente, ou porque a pessoa está possessa de espírito maligno, o pastor é quem tem que ir lá expulsar, porque o demônio disse só sai se for o pastor. Mais uma mentira do inferno, ele sai não é porque é pastor. Se tiver possessão demoníaca, qualquer crente pode mandá-lo embora pelo poder do sangue de Jesus. Se tem alguém sofrendo, faça a oração. Quem estiver mais perto, faça uma oração. Está alguém em dúvida? Você não conhece a palavra? Pregue a palavra. Está alguém desanimado? Encoraje aquela pessoa. E por causa dessa visão pecaminosa, nós adoecemos. Nós mesmos. Gente que, às vezes, está enferma, aí é visitado pela junta diaconal, por um presbítero, por um irmão da igreja. Se um dos pastores não for visitar, a pessoa diz que não foi visitada. Somos pastores uns dos outros, segundo a palavra de Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E o segundo e último item, ponto, que quero destacar, é do verso 17. Ele faz referência, no seu argumento, ao profeta Elias, dizendo que ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância, com fervor, e aconteceu isso e aquilo lá. Irmãos queridos, se você é de Jesus, você carrega dentro de você o poder de Deus. Um poder maior do que o universo inteiro. Deus mora dentro de você. Onde você for, ali vai o poder de Deus. Quando você falar de Deus, ali é a boca de Deus falando. Ele prometeu usar você. Ele disse, quando vocês forem falar, não se preocupem com nada, porque eu colocarei palavras na boca de vocês. Por isso andamos enfermos, porque vivemos em pecado. Porque tudo que não anda de conformidade com a palavra de Deus é pecado. E precisamos orar mais, e orar uns pelos outros, consolar uns aos outros, abençoar uns aos outros, perceber uns aos outros, chegar junto. Vários visitantes que têm chegado à igreja têm testemunhado, dito que a igreja da Bahia é uma igreja acolhedora, porque tem percebido que a gente não instrui mais,
Chegar um visitante, por favor, alguém que está mais perto, dá a mão aí, abraça aí. A gente não faz isso. A igreja já aprendeu há mais tempo. No mínimo é uma questão de educação. É o mínimo que a gente pode fazer mesmo, por uma questão de educação. Alguém que está do lado não conhece, cumprimentar, abençoar mesmo. E eu quero dizer para você, olhe bem aqui na minha direção, abra bem o seu ouvido. Sabe o que é que diz a palavra do Senhor? Que o que você abençoar, será abençoado. E aquilo que um crente sincero amaldiçoar, é amaldiçoado. Então obedeça o que manda a palavra, que diz, abençoai. Você tem um poder que você não imagina. Claro que não é seu, você já entendeu. Deus mora na nossa vida. Então, que esta palavra surta efeito, abençoe as nossas vidas, que o Senhor perdoe os nossos pecados, e que nos dê olhos para a gente perceber quem está do nosso lado, as necessidades, e a gente seja instrumentos de Deus para abençoar.